Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez com o canal Despertai. E hoje eu quero tratar com os irmãos o texto que se encontra no capítulo 2 de Colossenses, especificamente no verso 16 e 17, tá bom? Existem pelo menos duas vertentes mais defendidas, uma pelos judeus messiânicos e a outra pela grande maioria dos cristãos, dentro desse texto. E eu vou ler ele primeiro e eu vou trazer essas duas vertentes. Ele diz o seguinte, Colossenses, capítulo 2, verso 16 e verso 17. Portanto, ninguém julgue vocês pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que estas coisas são sombra de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, algumas vertentes judaico-messiânicas entendem que quando Paulo escreve isso, Paulo estava falando para pessoas que estavam festejando e vivendo preceitos da primeira aliança e estavam sendo acusados ou então julgados, seguindo o poder da palavra usada aqui, por outras pessoas que não praticavam essas mesmas questões. E nós temos a outra vertente do cristianismo, onde ele diz que essas pessoas aqui eram, na verdade, pessoas que estavam sendo julgadas por aderir à fé cristã, vinda dos apóstolos, vinda de Jesus, de um contexto judaico, porém sem a prática das questões da primeira aliança, resultando então do julgamento social e religioso dessas pessoas, como se essas pessoas não fossem capazes de serem salvas ou capazes de estar debaixo da aliança de Deus. E eu concordo com essa segunda vertente que eu acabei de falar para vocês pelo simples fato. Eu vou ler outros textos para vocês onde nós vamos ver que a lei ou a primeira aliança, ou em outros textos como Paulo vai chamar de os rudimentos do mundo, são chamados de sombras. E esses rudimentos do mundo, Paulo também vai chamar das práticas da primeira aliança. Então vamos lá. Vamos para o contexto imediato. Quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses ou qualquer outro tipo de carta apostólica, o apóstolo está trazendo uma base de repreensão, ou de ensino, ou de advertência, ou de exortação, estimulação. Então nós devemos perceber que sempre existe um contexto inicial das pessoas que receberam essa carta, do que Paulo queria dizer previamente, ou mais incisivamente naquele momento, e de pessoas que, após os anos, ou na nossa época, também iriam ler. Nós sabemos que o Espírito de Deus, quando inspira uma pessoa a escrever algo, e ela serve de testemunho para todos os tempos, ele tem uma conotação mais que eterna. Porém, nós temos que ler a carta também com o entendimento daqueles que receberam a carta. Então, nós vamos perceber pelas cartas apostólicas que São Paulo ele combatia a judaização dos judeus ou de pessoas que aderiam ao judaísmo dentro da igreja. Nós vamos ver isso em Romanos, nós vamos ver isso em Coríntios, nós vamos ver isso em Gálatas, em Efésios, e aqui em Colossenses não é diferente. Só que Paulo vai escrever essa carta por inúmeros outros contextos e ataques que a igreja estava vivendo, como o gnosticismo, que Paulo vai quebrá-lo no primeiro capítulo de Colossenses, como algumas intermediações de pessoas que achavam que havia outros intermediários entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E nós vamos ler aqui também no verso 18, Paulo dizendo que ninguém vos domine ao seu bel prazer com um pretexto de uma humildade a culto de anjos. Ou seja, pessoas estavam cultuando e trazendo esse ensino para dentro da igreja. Paulo vai dizer que essas pessoas se envolvem em coisas que nunca viram, estando em vão inchadas da sua compreensão carnal. Então percebam o que o apóstolo diz. Só que quando nós lemos o verso 16 e o verso 17, onde ele vai falar desse julgamento, nós temos que ler um pouco antes o que Paulo está falando do verso 11 ao verso 15. E eu quero ler com vocês, se vocês estiverem com suas Bíblias, por favor, acompanhem. No verso 11, Paulo vai dizer, no qual também, ele está falando de Cristo,
vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo que vocês foram circuncidados. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que São Paulo está falando e fazendo uma comparação entre a circuncisão em Cristo e a circuncisão de Abraão. Há uma diferença porque a circuncisão que foi dada a Abraão, ela é uma circuncisão na carne, exterior. Enquanto a circuncisão que Cristo manifesta é uma circuncisão espiritual feita pelo próprio Espírito de Deus, por aqueles que recebem o Espírito de Deus. Então aqui o apóstolo ele já traz essa tipologia daquilo que era sombra e daquilo que é a realidade, daquilo que se vivia na primeira aliança e daquilo que se vivia a realidade na segunda aliança. Ele vai dizer que nós somos sepultados com Cristo no batismo. Nós também somos ressuscitados nele pela fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Então, mais uma vez, ele segue o raciocínio. No verso 13 ele vai dizer, quando vocês ou nós estávamos mortos de nossos pecados, isso quer dizer que, antes de crermos em Cristo, nós estávamos numa incircuncisão, ou seja, nós não éramos circuncidados. E ele vai dizer que nós estávamos numa incircuncisão da carne. Isso quer dizer que nós estávamos separados da aliança de Deus. Até Cristo, até a morte e a ressurreição de Cristo, existia uma primeira aliança da qual teria que passar, porque Jeremias 31 e outros profetas testemunham essa nova aliança que iria desfazer a primeira. Como o escritor de Hebreus diz, deixá-la obsoleta. Então ele diz que quando nós, antes de crermos, estávamos na incircuncisão, sem aliança da nossa carne, ele nos vivificou juntamente com ele, nos perdoando os nossos pecados. Verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, isto é, todo o testemunho da primeira aliança dava testemunho, aliás, todos os mandamentos ou todo o arcabouço da primeira aliança dava testemunho contra aquele que estava nela de que ele era pecador e somente a morte era o pagamento para ele. Mas Cristo pegou essa cédula de inscrição contra nós em ordenanças e cravou nos seus próprios cravos, para que quando ele recebesse a morte, nós com ele morrêssemos e quando ele ressuscitasse, nós com ele ressuscitássemos como um novo homem, sem pecado, sem acusações da lei. Ele vai dizer também que a qual era contrária de alguma forma a nós, mas ele tirou essa cédula de acusação conosco, cravando na cruz. Olha o verso 15. E ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente deles e triunfou sobre si mesmo. Verso 16 e verso 17. Portanto, então agora ele está fazendo uma resolução, uma conclusão. Ninguém julgue vocês pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de dia de lua nova, ou sábados, porque estas coisas que ele acabou de falar, e a dicotomia que ele faz entre circuncisão na carne, e primeira aliança, circuncisão em Cristo, segunda aliança, são sombra do que viria, ou seja, do futuro, mas a realidade, ou o corpo, ou a palavra que aparece aqui é soma de corpo, substância, algo que é material, que você pode ver, pode tocar, é Jesus Cristo. Então, veja o contexto imediato. Agora vamos para outros textos para demonstrar o que Paulo está falando aqui. Hebreus 10, verso 1 diz, porque a lei tem sombra dos bens futuros, e não há imagem exata das coisas. E nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem todos os anos, podem aperfeiçoar aqueles que a chegam. Ou seja, aqui o escritor de Hebreus está querendo dizer, na verdade ele está dizendo explicitamente que toda a primeira aliança ou toda a lei, ela tinha sombra daquele que se manifestaria em Jesus Cristo. Hebreus 13, também no verso, deixe-me ver aqui, enfim, vamos pular essa parte de Hebreus aqui, vamos lá. Quando nós também vemos em 1 Timóteo capítulo 4, olha o que é que Paulo vai dizer. Verso 1, mas o Espírito Santo expressadamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Verso 2, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo sua mente cauterizada, vão entendendo. Estes homens proíbem o casamento e ordenam a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis,
e para os que conhecem a verdade, a fim de não usarem deles com ações de graça. Olha só. Uma característica dos homens dos fins dos tempos é a abstinência, a ordenação da abstinência dos alimentos que Deus criou para o mundo, para os fiéis. E nós vamos perceber que essa ordenação dessa abstinência é nada mais, nada menos do que aquilo que a própria lei já dizia. A lei dizia que o que era para comer e o que não era para comer. A primeira aliança dizia isso. E existiam muitos alimentos impuros, até a revelação de Jesus Cristo e até que o próprio Cristo tivesse que se apresentar ao apóstolo São Pedro para identificar para ele que aquilo que tinha como prática na antiga aliança, na verdade, era sombra do que iria haver futuramente. De que agora, naquele momento em que Cristo morre e renasce dos mortos, ele purificou todas as nações que eram representadas por animais impuros, dentre a alimentação representada e manifestada na primeira aliança. Então, manter essa ordenação com a abstinência de certos alimentos é o que São Paulo diz aqui, uma prática daqueles que vão apostatar da fé nos últimos tempos por dar ouvidos a esses falsos mestres, como já estavam atacando a igreja de Colossos e outras igrejas. E Hebreus 13, deixe-me ver se eu consigo achar o texto que eu iria falar. Aqui, verso 8 e verso 9. Olha que interessante. Hebreus 13, verso 8 e verso 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. E ele diz: não vos deixem levar em redor por doutrinas variadas e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam o que a eles se entregam. Então, mais uma vez, esse texto nos traz algo interessante. Que o alimento, seja ele qualquer que seja, ele não tem atuação sobre o nosso coração. Então, nós não temos mais a necessidade de separar algo da nossa alimentação. Nós sabemos, eu não estou querendo dizer aqui, que um alimento, por qualquer que ele seja, não faça mal, porque nós sabemos que alguns tipos de alimentos, para certas pessoas, em grandes quantidades, fazem mal sim. Então, não estou querendo dizer isso, eu estou querendo dizer aqui que, a partir da nova aliança, quando Jesus Cristo se manifesta, todas essas coisas de questões alimentícias, ou guardar festas, viver as festas em sua realidade, porque guardar a festa todo cristão guarda, mas viver as festas em sua realidade não é mais uma ordenança, porque como o próprio apóstolo diz, são sombra do que viria, mas a realidade e o corpo é Cristo. Então, meus irmãos, aqui são alguns textos que eu trouxe, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, por gentileza, coloque nos comentários, curtam o vídeo e fiquem na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.